Muito bem, vamos continuar nossas meditações aqui no Evangelho de João. João capítulo 8. Iremos a partir do verso 21. Então vamos ler do verso 21 até o verso 36, ok? E Jesus lhes disse outra vez: Irei embora e me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis ir. E os judeus diziam: Será que ele vai suicidar-se? Pois diz: Para onde vou, vós não podeis ir? Mas ele lhes disse: Vós sois daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou daqui. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eles então lhe perguntaram: Quem és tu? Jesus lhe respondeu: Exatamente o que venho dizendo que sou. Tenho muitas coisas para dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele ouvi, isso fala ao mundo. Mas eles não perceberam que lhes falava do Pai. Jesus prosseguiu: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia aos discípulos que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes: Sereis livres? Jesus continuou: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, nesta manhã nós pedimos pela Tua graça sobre nós, que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos receber a revelação que o Senhor nos traz através da Tua palavra. Senhor, nós necessitamos da Tua graça, nós carecemos da Tua graça. Senhor, então venha sobre nós esta manhã e fala com a gente. Em nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, esse texto realmente ele é um texto... É difícil dizer, é um texto valioso das Escrituras, porque toda a Escritura é valiosa. Mas é um texto muito profundo esse, ele vai tratar de questões muito sérias aqui, né? Ao mesmo tempo em que é um texto maravilhoso para a gente, né? Porque fala da obra de Jesus nas nossas vidas. Mas vamos entender o contexto aqui, né? A gente vem estudando já esse capítulo 8, né? Ele começa o capítulo 8 lá com a mulher apanhada em adultério. Vocês lembram de tudo que aconteceu ali, do desenrolar da história, né? E depois que Jesus não condena aquela mulher, mas muito pelo contrário, ele perdoa os pecados dela e propõe uma nova vida. Então Jesus começa dizendo que ele é a luz do mundo, e aí a gente começa nessa sequência, Jesus dizendo os eu sou, que ele vai dizer no Evangelho de João 7 eu sous. E aqui ele já tinha falado, quem lembra aqui? Quais eu sous ele já usou aqui? Vocês lembram? Até então, até o capítulo 8? Eu sou a luz do mundo, que é aqui do próprio capítulo 8. E antes ele tinha dito, eu sou o pão. Então, essa é a série que Jesus começa a dizer, eu sou. E então, dentro desse contexto aqui, onde Jesus fala sobre ele ser a luz do mundo, e aí no verso 21, que é o que a gente começa aqui, né, depois que Jesus fala, o verso 20 que termina, que eles tentaram prender ele, mas não prenderam porque não era chegada a hora. E foi bem discutida essa questão aqui sobre a soberania de Deus, os decretos de Deus. O que Deus estabeleceu vai ser cumprido e ninguém pode mudar. Então, eles tentando prender Jesus, Jesus só ia ser preso na hora em que ele se entregasse, na hora que seria o momento, que a gente já sabe que é lá na festa da Páscoa. Tudo bem? Mas então Jesus continua aqui dizendo para eles
Irei embora e me procurareis, mas morrereis no vosso pecado, e para onde vou não podeis ir. Lembra que Jesus já tinha dito isso anteriormente? Para onde eu vou, vocês não poderão ir. Agora Jesus repete essa mesma frase, só que ele acrescenta algo aqui, né? Mas morrereis em vosso pecado. Então, na outra vez, ele simplesmente fala: para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Agora ele acrescenta: para onde eu vou, vocês não vão poder ir, mas vocês vão morrer no pecado de vocês. Então, ele dá uma aprofundada nessa questão. E vocês lembram da outra vez, quando Jesus disse isso, o que os judeus falaram? Será que ele vai para a dispersão? Ele vai entre os gregos? Lembra disso? Será que agora então ele não vai mais pregar aqui na Judéia? Ele vai ficar lá entre os gregos, vai pregar para os gentios? Agora, como Jesus muda um pouco o discurso aqui, ele acrescenta, então eles mudam também a percepção deles. Então eles respondem aqui no verso 22, então será que ele vai se suicidar? Será que ele vai se matar? Porque aqui falou, só que é muito interessante como eles recebem essa palavra de Jesus. Jesus fala para eles: para onde eu vou, vocês não vão poder ir, mas vocês vão morrer no pecado de vocês. E aí que eles tentam jogar o pecado para quem? Para Jesus. Será que ele vai se matar? Porque a gente aqui está bem. A gente não está em pecado. Ele que é pecador. Então acho que ele vai se matar. E é muito interessante essa ironia, e a ironia vai vir muitas vezes aqui no Evangelho de João, né? A gente tem visto isso. E quando eles usam o termo suicidar-se, que é se matar. Jesus não se mata, mas o que ele faz? Ele entrega a vida. Então tem uma certa ironia aqui nesse texto aqui de João. Você vai se suicidar? Não vou me suicidar, mas eu vou dar a minha vida. Eu não me mato, mas eu entrego a minha vida. Então é muito interessante isso. Mas Jesus continua, quando eles começam desse jeito, a gente percebe nessas palavras que João, esse jeito sarcástico dos judeus. Você vai se suicidar? Está falando que a gente não vai poder ir onde você vai? Mostrando que eles não eram do mesmo tipo de Jesus, que eles eram melhores que Jesus. E aí Jesus continua no verso de 23. Vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou daqui. Aí lembra que a gente estudou lá anteriormente, que eu falei sobre os contrastes? E aí Jesus aqui mais uma vez apresentando contrastes. Vocês são daqui de baixo, eu sou de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou. Então, da mesma forma como eles jogaram essa questão, Jesus fala: realmente, a gente não é igual. Só que vocês são daqui, eu sou de cima. Vocês são de baixo, eu sou de cima. Vocês são desse mundo, eu não sou daqui. Jesus estava realmente mostrando a diferença que existia entre ele e aqueles homens. Nós somos realmente diferentes. Vocês estão com um pensamento totalmente mundano, um pensamento totalmente terreno. Não, o meu pensamento é muito diferente do pensamento de vocês. Eu estou em outra realidade. E aí ele continua. Jesus vai frisar, porque eles tentaram fugir dessa ideia do morrer nos seus pecados, que Jesus falou aqui, né? Mas no verso 24, Jesus volta nesse assunto. Jesus não se deixa ser conduzido na conversa. Jesus continua conduzindo aqui a conversa. E ele volta no verso 24: por isso que eu vos disse, morrereis em vossos pecados. Por quê? Porque se não credes que eu sou, e aí você pode ver na sua Bíblia, deve estar em letras maiúsculas, o eu sou aí. Se não credes que eu sou, morrereis em vosso pecado. E aí a resposta deles aqui: quem és tu? E que Jesus responde? Exatamente o que eu venho dizendo que eu sou. E o que Jesus vem dizendo que ele é? Deus. Resumindo, Deus. Mas aí, claro, ele vai expandindo isso, como ele já usou aqui. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o Messias. Eu sou o Redentor. Eu sou o Salvador do mundo. Ele vem dizendo quem ele é desde o início aqui do Evangelho de João. Isso a gente está pegando só no Evangelho de João, mas se a gente pegar todos os Evangelhos, em vários momentos Jesus dizendo quem ele era. E aqui, esses judeus: mas quem és tu? Quem eu sou? Eu venho dizendo quem eu sou. E quando ele usa aqui o eu sou, eles entenderam. E aí, por que está em letra maiúscula aí o eu sou? A gente já falou disso. Lembra lá em Êxodo? Quando Deus fala com Moisés na sarça.
E aí Moisés, ele dá a missão para Moisés de ir lá tirar o povo do Egito. E Moisés pergunta, mas tá, eu vou chegar lá e vou falar, em nome de quem eu vou? Quem me enviou? Você vai chegar lá e falar que quem enviou? O eu sou. Deus se autodenomina, né? Eu sou. E ontem, né, no estudo bíblico nosso aqui, foi falar dessa questão do ser de Deus. Deus se autodenomina eu sou porque Ele é. E é o que Jesus repete aqui. E se não creres que eu sou, ou seja, que eu sou Deus. Se você não crê em mim como Deus, vocês vão morrer em vossos pecados. Então aqui Jesus ele já coloca um ponto-chave do Evangelho. A grande questão para não morrer nos pecados está em quê? Em crer que Ele é. Que Ele é Deus, que Ele é o Salvador, que a salvação vem dEle. Então Jesus aqui ele começa a mostrar que todo o foco da salvação, que toda a liberdade dos pecados, toda purificação dos pecados, toda essa questão dessa separação que Jesus está mostrando que existe, que depois o apóstolo Paulo vai trabalhar muito essa questão, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. E é isso que Jesus está falando aqui. Eu sou de outro lugar, vocês são daqui da terra, vocês são de baixo, eu sou de cima, vocês são deste mundo, eu não sou. Mas, se vocês crerem que eu sou, a história muda. Aí vocês não vão morrer no pecado de vocês. Então Jesus aqui, ele resume toda a questão da salvação em quem? Nele. Ele põe o ponto central nele. A gente tem visto que os judeus eles tinham muito essa questão do que eles faziam, da observação da lei, das festas. A grande briga aqui que a gente tem visto aqui no Evangelho de João com Jesus, qual que é? Que vários capítulos já trabalhou, a questão do sábado, porque Jesus curou no sábado, e eles se achavam muito santos, porque eles não faziam nada no sábado. E Jesus está colocando, então eles colocavam muito a salvação em observar o sábado, em observar as festas, em fazer isso, em fazer aquilo, e Jesus aqui mostra que não. Como nós somos livres dos nossos pecados? Crendo nele. Ponto. Ele falou, então não adianta nada do que vocês fazem, vocês pensam que vocês são, daquilo que vocês fazem, daquilo que vocês observam, se não crer que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Jesus deixa isso bem claro, e por isso que eles mais uma vez tentam fugir. Mas quem é você? E aí Jesus fala, o que eu tenho dito que eu sou. E ainda no verso 26, Jesus ainda dá uma aprofundada nisso. Tenho muitas coisas para dizer e julgar sobre vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso fala ao mundo. É interessante, porque Jesus fala, eu conheço muito da vida de vocês, eu tenho muito para julgar. Se eu fosse aqui falar, porque eles estão aqui se achando muito santos, então dá para ler nessa linha, se eu fosse aqui enumerar a vida de vocês, eu tinha muita coisa para falar, mas não é disso que eu vim falar. O que eu tenho falado exatamente é o que aquele me enviou mandou dizer. E é isso que eu estou falando para o mundo. Então, Jesus aqui ele não veio enumerar os nossos pecados. Ele veio mostrar que nós somos pecadores e que nós precisamos crer nele. É disso que ele veio falar. Jesus não vem aqui, a gente vê que Jesus não está interessado em ficar discutindo com eles. Jesus ele vem apresentar o quê? A salvação. Jesus não quer entrar numa briga aqui de força. A gente vê às vezes Jesus tendo essa discussão com eles, mas em momento algum essa discussão é Jesus medindo forças com eles. Você consegue perceber isso nos textos? Jesus não mede forças com eles, Jesus não está se encarando de igual para igual com eles. Não, Jesus fala, eu não sou daqui, e por isso eu não vou ficar aqui, eu poderia falar muitas coisas a respeito de vocês, mas eu vou falar o que eu tenho que falar. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu venho aqui porque aquele que me enviou é verdadeiro e me deu uma missão. E é essa missão que eu vou fazer. Não interessa se vocês querem discutir outros assuntos. Eu vou falar daquilo que é essencial. Mas aí eles, quando Jesus fala do que ele que enviou, e o verso 27 frisa isso, mas eles não perceberam que eles falavam do Pai. E é interessante, João colocar essa frase aqui no meio, que Jesus está falando exatamente daquele que enviou, e Jesus vem falando do Pai.
A gente vem estudando isso. Quantas vezes Jesus já falou sobre eu faço aquilo que o Pai me mandou, eu falo aquilo que o Pai mandou, né? A gente viu lá o Pai tem vida em si mesmo e Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, né? Eu estou junto com o Pai. Tudo que eu faço, aquilo que o Pai me fala, eu faço. O tempo todo Jesus estava falando de quem? Do Pai. E aí aqui Jesus mais uma vez fala daquele que Ele enviou, e João ele fala, mas eles não perceberam que Ele falava do Pai. Isso mostra uma mente totalmente fechada em si mesmo. Aqueles homens, eles não conseguiam ouvir o que Jesus dizia, de tão fechado em seus próprios pecados que eles estavam. Isso é muito sério. Mas Jesus prosseguiu. E esse verso 28 é muito interessante aqui. Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então aqui Jesus vai deixar claro que ele está falando do Pai, né? E que ele, mais uma vez, que ele não faz nada por si mesmo, mas ele fala, esse começo da frase aqui, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, do que Jesus está falando aqui? Da cruz. Quem crucificou Jesus? Esses homens. Então aqui Jesus está falando, quando vocês levantarem, quando o Filho do Homem for levantado, e vocês tiverem levantado ele, aí vocês vão perceber que eu sou. Aí a gente pode lembrar do texto que está lá em Marcos, né, quando Jesus é crucificado, é em Marcos mesmo, quando Jesus é crucificado, vocês lembram disso? E aquele centurião, o que aquele centurião fala quando Jesus morre? Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Então a gente vê essa profecia de Jesus aqui se cumprindo. Quando eu for levantado, aí vocês vão perceber que eu sou. E é o que aconteceu, o texto de Marcos lá fala sobre o centurião. Mas acho que muitas pessoas naquele momento da crucificação reconheceram ali, né? Aquela cena toda que é narrada ali no Evangelho, o céu escurecendo, né? O terra tremendo, os mortos se levantando da sepultura. Que cena! Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente ele é. Então Jesus está profetizando aqui e mostrando para eles, né? E interessante essa questão que Jesus fala, quando eu for levantado, vocês vão perceber que eu sou. Então a cruz é a revelação completa da glória divina manifestada no Filho. O ápice do ministério de Jesus, da vida de Jesus aqui na terra, foi o quê? A cruz, ele ser levantado. Ele falou, porque Jesus vem ensinando, Jesus vem se revelando, Jesus vem mostrando quem ele é, ele vem falando que ele é Deus, mas ele fala, mas naquele momento vocês vão perceber. Mesmo vocês rejeitando agora, é naquele momento em que tudo vai acontecer. Aquele momento é glorioso. Aquele momento é o ápice. Então, quando o Filho do Homem for levantado, vocês vão perceber que eu sou. Então, Jesus está colocando... Primeiro ele coloca toda a questão no crer nele. Agora ele conecta esse crer nele ao quê? A cruz. A cruz é a revelação dele. A cruz é o que mostra para a gente que ele é. A cruz é a revelação de quem é Deus. Deus vem se revelando nas Escrituras de modo progressivo, né? A gente tem estudado isso estudou isso no estudo bíblico, né? Que você pega no Antigo Testamento, Deus vem se revelando, mas a cruz é o ápice de tudo. A cruz é o desfecho de todas as coisas. Todo o Antigo Testamento foca na cruz. Todo o Novo Testamento fala sobre a cruz. E quando chegamos lá em Apocalipse, que é a consumação da história, tudo se dá por causa da cruz. A cruz é o centro do Evangelho. A cruz é a forma como Deus decidiu se revelar de maneira gloriosa, amorosa e graciosa a nós. E é na cruz que nós encontramos quem Ele é. Ontem mesmo, estava conversando sobre essa questão do Evangelho com uma pessoa, né? E eu já falei disso aqui, como a cruz tem sido tirada do centro do Evangelho, né? Como vários autores, vários teólogos, pastores, têm considerado a cruz um problema dentro do Evangelho.
Eu li um teólogo falando que ele acha que a cruz foi totalmente desnecessária. Ele falou, Jesus veio e falou, mas a cruz é uma história muito ruim dentro da Bíblia, não precisava dela. Como não precisava dela? Ela é o centro de todas as coisas. E na história do cristianismo, a cruz foi escolhida como o nosso símbolo, porque ela é importantíssima, ela é central. Se nós tirarmos a cruz do Evangelho, o que sobra? Sobra um monte de... Talvez... Não, o Evangelho se resume lá no Sermão do Monte. Segue o Sermão do Monte que está tudo bonito. Não podemos seguir o Sermão do Monte se não tiver cruz. Porque é a cruz que nos revela quem Ele é e que nos possibilita viver aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Sem a cruz, não existe prática do Sermão do Monte. Sem a cruz, a gente não estava aqui. Sem a cruz não existe isso, não existe igreja. Sem a cruz, não existe salvação. Porque como nós creremos nele sem cruz? No que a gente vai crer? E é disso que Jesus está falando. Vocês vão morrer no pecado de vocês. Se não tiver cruz, vocês morrem nos pecados de vocês. Então, eu vou dizer que é um perigo, porque eu não posso julgar ninguém, não cabe a mim, mas alguém que descrer da cruz, será que ele é salvo dos seus pecados? É para se pensar. Se eu não tenho a cruz como central na minha vida, então o que me salva? Vir na igreja? Ler a Bíblia? Fazer orações? Se não tiver cruz, o que me salva? E aí Jesus continua, ele vai continuar falando sobre o Pai, E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada. Então, isso aqui é muito interessante, porque vai conectar com o que Jesus vai falar depois aqui. Jesus fala sobre ele ser levantado, aí ele fala do Pai, e ele fala que ele sempre está comigo, e eu faço só o que agrada. Aí a gente vê aqui uma beleza da Trindade. O Filho encarnado, de uma maneira que a gente já viu talvez diferente da que Jesus viveu, em glória toda a eternidade. O Filho sempre eterno com o Pai, vivendo na glória. E é o texto que a gente vê lá em Filipenses. Mas ele desceu da glória. Mas ele está aqui na terra, vivendo como homem, como a gente, carne e osso, que suava, sangrava, como a gente. Mas ele fala, mas eu continuo com o Pai. O Pai está comigo e eu faço o que lhe agrada. Então a gente percebe aqui, da mesma forma, a gente percebe e a gente já falou quando a gente estudou no Evangelho de Marcos, da dança da Trindade. Ele está comigo e eu faço o que agrada, ou seja, ele me agrada estando comigo. E eu faço o que agrada a ele. Então Jesus mostra aqui uma conexão dele com o Pai. E aqui vai ser importante porque a gente vai ler aqui na frente. E aí o verso 30, no meio dessa coisa toda, João fala aqui, falando essas coisas, muitos creram nele. Então, a gente tem que tentar imaginar o cenário aqui. João não deixa tão claro, mas onde Jesus estava sempre tinha uma multidão. E aí nessa multidão sempre tinham aqueles que eram a favor de Jesus e tinham aqueles que estavam ali só para tumultuar. E a gente vê que tinha esses judeus, a gente já viu que quando o Evangelho aqui fala os judeus, porque todos ali eram judeus. Mas quando fala os judeus, está falando sobre a liderança religiosa, os fariseus, os escribas, aquele pessoalzinho ali mais influente. Então aqui nós temos um público mesclado. O povo que seguia Jesus, que ouvia os ensinamentos de Jesus, os discípulos de Jesus estavam ali, porque João se está relatando isso porque ele estava ali. Nós tínhamos os fariseus e os religiosos, e aqui no verso 30 fala que, falando essas coisas, muitos creram nele. Quem serão esses muitos que creram nele? E existe uma discussão grande dos teólogos aqui, mas que a gente não vai entrar nela, porque a Bíblia não fala. E aí Jesus começa no verso 31. Então Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele. Então, parece que Jesus estava falando com quem? Com a liderança religiosa. Agora, João frisa, Jesus agora começa a falar com quem havia crido nele. Com aquele que deu atenção a ele. Aquele que, não, realmente, eu creio. Eu creio que tu és o Cristo.
Eu creio que tu és o Messias, estamos aqui para te ouvir. É isso mesmo, a gente veio para isso, a gente quer ser liberto, a gente quer ter essa experiência de salvação. Então Jesus continua falando para esse, agora Jesus muda o foco, ele sai da liderança religiosa que estava em atrito com ele, ele vai falar para aqueles que haviam crido. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Então agora Jesus dá um mandamento. Se vocês permanecerem então naquilo que vocês estão crendo? Vocês creram no que eu falei? Então, se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês serão meus discípulos. E a conexão está exatamente com essa questão dessa conexão com Jesus, do Pai com Jesus que ele falou anteriormente. O Pai está comigo e eu faço o que lhe agrada. Mostrando, eu e o Pai, ele me enviou. Eu sou enviado, eu estou aqui para cumprir uma missão daquele que me enviou. Ele está comigo e eu faço o que lhe agrada. Vocês creram em mim? Então, permaneçam na minha palavra. E aí, vocês serão meus discípulos. E o que é permanecer na palavra? Quando a Bíblia fala sobre permanecer na palavra, sobre o que ela está falando? Sobre obediência. Então, se vocês derem ouvido àquilo que eu estou falando, e seguir aquilo que eu estou falando, vocês serão meus discípulos. Percebe a conexão? O que o Pai me enviou para fazer, eu faço, e eu faço para agradá-lo. Vocês querem ser meus discípulos? Vocês vão me agradar? Vocês estão preocupados em me agradar? Então vocês têm que obedecer a minha palavra. Vocês têm que seguir a minha palavra. Então Jesus agora coloca um outro ponto. Ele coloca agora uma atitude que nós devemos ter em relação a Ele. Queremos ser discípulos? O discípulo obedece. O discípulo permanece na palavra. Então ele mostra aqui a conexão. Vocês querem estar em mim? Para estar em mim, se permanecer na minha palavra, se permanecer em mim, então vocês serão meus discípulos. E aí vocês farão o que me agrada. Aí vocês estarão agradando quem? O Pai. Aí vocês vão entrar na dança da Trindade. Se não permanecer, vocês estão fora. Aí vocês não são discípulos. Aí vocês não são nada. Percebe aqui o que Jesus está falando? Vocês falaram que creram? Então se creu, agora tem um próximo passo. O próximo passo que é permanecer nessa fé, numa fé ativa. Tudo bem? Estão entendendo aqui? E aí, só que aí Jesus continua. E aí esse verso 32, ele é chave. Porque se Jesus talvez tivesse falado aqui, parado, se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Para aqueles judeus, seguir orientações era uma coisa difícil? Era o que eles mais queriam. Eles eram doidos para seguir um conjuntinho de regra. É ou não é? Não é o que a gente vê? Se Jesus tivesse dado ali uma cartilha, faça isso aqui que está... Jesus, fechado. Era isso que eu queria ouvir. Era disso que a gente estava precisando. Alguém para botar a ordem no negócio. Para mostrar o que a gente tem que fazer, para a gente seguir a risca aqui certinho. E, claro, fiscalizar quem não está fazendo. Porque a gente vê que eles gostavam muito disso. E aí está tudo beleza. Então, quando Jesus começa a falar, aparentemente estava agradando eles. Só que o verso 32, e conhecereis a verdade. Então, se permanecereis na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esse verso, eu sempre lembro, quando a gente estava lá no Jardim Vila Formosa, quem lembra que tinha aqui atrás esse versículo, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, esse versículo, ele me marca desde criança. E é muito interessante isso daqui, porque acho que eu até já comentei isso aqui uma vez, que um rapaz uma vez chegou para mim, porque eu estava lendo a Bíblia, e lá no Evangelho de João está escrito, e conhecereis a verdade, vos libertará. Eu falei, é verdade. Então, mas essa verdade, tem a minha verdade, a sua verdade, e essa verdade que vai nos libertar. Eu falei, não é não. Você leu o Evangelho inteiro? Não, Jesus está falando dele ali. Ele é a verdade, é Ele que nos liberta. Não é a sua verdade não te liberta de nada. A sua verdade é uma grande mentira. Aí você leu o texto todo, então... Ele tentou me pegar de alguma maneira ali, mas não teve jeito. Mas isso mostra realmente o pensamento de quem? Daqueles caras. Quando Jesus fala, está falando, eles creram, mas eles tinham um preconceito, e o preconceito aqui é um conceito a respeito do que era o Messias, de quem era o Messias, de quem era Jesus. Então,
Os teólogos aqui, e os comentaristas, eles dividem, né? Quem será esses caras que creram em Jesus? Será que eles creram de verdade? Será que era uma fé genuína? Será que era um crer assim meio superficial? E o texto não diz pra gente. Então, se o texto não diz, também a gente não vai entrar nessa discussão. Por que existe essa discussão? Porque depois que Jesus diz isso, dessa maneira tão enfática, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês serão livres. Né? Lembra que Jesus está falando, qual que é o contexto aqui que Jesus começou falando lá no verso 24? Dos pecados. Se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer nos seus pecados. E agora Jesus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para a gente pensa, a gente está ouvindo esse discurso de Jesus, e a gente que já está inserido aqui, quando chega nesse verso, se permaneceis na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. A gente, amém, glória a Deus. Né? Parecia que seria a reação mais natural. Mas olha o que o verso 33 fala. Eles responderam, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes sereis livres? Que esquisito, né? Aí parece que mudou a história, né? Estava lá, a gente creu, isso aí. Então Jesus vai, então, vocês creram, então se permaneceis nas minhas palavras, serei meus discípulos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Peraí, libertar do quê? Nunca fui escravo. Somos descendentes de Abraão. Você está falando com quem? Com quem você pensa que está falando? Né? Percebe como mudou a história aqui? Por isso que os teólogos falam, será que eles realmente creram? Porque quando eles entram nessa discussão com Jesus, a gente percebe que eles estavam ali meio confusos com relação ao que Jesus estava falando. E aqui é muito interessante essa frase que eles falam, nunca fomos escravos. Se a gente pensar na própria história do povo de Israel, eles nunca foram escravos. Eles foram escravos no Egito, depois eles foram escravos da Babilônia, depois foram escravos na Pérsia. Ou seja, eles tinham um histórico muito bom de escravidão. Como que fala aqui? Eles falam, nunca fomos escravos. Por que eles falaram isso? O que vocês acham? Dentro da história, imagina, eles celebravam a Páscoa todo ano. E a Páscoa celebrava exatamente o quê? A liberdade da escravidão. Ou seja, eles não esqueceram disso. Nenhum judeu esquece um negócio desse. Agora, como eles começam? Somos descendentes de Abraão. O que tinha a ver Abraão com a história aqui da escravidão? Tinha a ver com o povo escolhido. Então, nós somos o povo escolhido. Então, eles perceberam que Jesus estava falando aqui de um ponto de vista religioso e não do ponto de vista político. E esse é o problema. O que eles queriam no Messias? Liberdade política. Liberdade social e política. Porque aqui, tudo bem, eles não eram escravos de Roma, mas eles eram dominados por Roma. E o que eles mais queriam é se ver livres de Roma. E aí eles creram que Jesus era o Messias. Agora Jesus fala, vocês vão ser livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade que vai libertar de Roma? Não cabia. Não é como eu conhecer uma verdade, ela vai libertar de... Então, peraí, ele não está falando de política. Ele está falando de religião. Ele está falando de conexão com o Pai. Ele está falando do Pai, ele falou de pecado. Né? Eles começaram a ligar os pontos. Espera aí, você está falando com quem? Somos descendentes de Abraão. A gente está de boa aqui. A gente não tem pecado. A gente é o povo escolhido. A gente está salvo. A gente é livre. Nós e Deus aqui estamos juntinhos. O que você vem falar que a gente vai ser livre? Percebe a questão aqui? E essa é a grande diferença que existe daquele que realmente crê em Jesus daquele que não crê em Jesus. A necessidade de salvação. O reconhecimento de que somos pecadores. Se nós chegarmos diante de Deus com essa arrogância de que do que eu preciso ser livre, do que a gente vai ser livre? De nada. Porque só é livre aquele que reconhece, aquele que conhece a verdade. Qual que é a verdade? Primeira verdade, eu sou pecador. Essa é a primeira verdade que Jesus já apresentou aqui. Eu sou pecador. Se eu sou pecador, eu preciso de perdão, preciso de redenção. E onde eu encontro a redenção? Em Jesus, na cruz. Essa é a questão toda aqui. Agora, se eu chego, eu
Tô bem, sou bonzinho pra caramba. Não faço nada de errado. Em que eu vou querer? Eu estou buscando redenção? Não. Se eu não busco redenção, eu vou para a cruz? Eu acho que não. Eu vou olhar para Jesus? No máximo, eu vou olhar como esses homens, achando que ele é um grande líder, talvez que vai me ajudar numa questão social, política, econômica. Mas me ligar com o Pai? Não. Todo mundo é filho de Deus, né? Deus ama todo mundo, todas as pessoas. Todos vão ser salvos no último dia, né? Não é isso. Se chegarmos diante dele com essa postura arrogante, nós vamos morrer nos nossos pecados. E é isso que Jesus vem falando. Agora, então, parece que tinha esse pessoal que parece que creu em Jesus. Talvez alguns tenham crido realmente. O texto não faz essa separação, tá? Mas antes ele estava falando para aqueles líderes religiosos: vocês vão morrer no pecado de vocês. E agora ele está falando para o povo que teoricamente creu nele. Tá, vocês creram. Mas se vocês não crerem no que deve crer, vocês também vão morrer nos seus pecados. Não adianta falar que creu em mim. Não adianta ir ser todo simpático, simpatizando com a minha mensagem. Se vocês não perceberem que vocês são pecadores, vocês vão morrer no pecado de vocês. E aí Jesus continuou aqui, que eles perguntam: do que eu vou ser livre? E é o que Jesus vai exatamente dizer: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aí a gente lembra do começo do capítulo 8. Como começa o capítulo 8? O que os judeus vão fazer lá? Eles levam uma mulher pecadora para Jesus ali julgar. Essa mulher foi pega em pecado, em adultério. A lei fala que a gente tem que apedrejar. E aí? E o que Jesus responde para eles? Quem não cometeu o pecado, a gente viu que esse pecado tinha a ver exatamente com o mesmo pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, aqueles judeus perceberam que eles eram pecadores. Porque quem aqui pode afirmar: eu nunca pequei? Alguém aqui? Eu não, nunca pequei, não peco. Não, impossível alguém nunca ter pecado. Por mais que alguém se ache a última bolacha do pacote, você pergunta: mas você nunca fez nada errado? Uma vez eu menti. Cara assim, muito humilde. Uma vez eu acho que eu pequei. Não. O que Jesus está falando? Aquele que comete pecado, pecou uma vez? Pecou. É escravo do pecado. E a gente sabe que ninguém peca uma vez só. Ninguém. Impossível. Mas aí a gente lembra também do que Tiago falou, né? O que Tiago falou? Você caiu num ponto da lei, você quebrou a lei toda. Não existe a quebra de um ponto da lei. Existe a quebra da lei. Então, você é culpado de uma mentira? Você está dentro do bolo do assassinato, está dentro do bolo do adultério, dentro do bolo do não amar a Deus, do não guardar o sábado, tudo, veio tudo junto. Mas eu só menti. Você quebrou a lei. A lei é uma só. Quebrou a lei. Ponto final, está condenado. E é isso que Jesus está falando. Quem comete pecado é escravo do pecado. Você quebrou a lei. Já era, você pecou. Agora não tem mais jeito. Você é escravo desse pecado. E é disso que você precisa ser livre. É isso que Jesus está falando aqui. E aí, esse verso 35, ele é muito interessante. Porque ele fala aqui, o escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Parece que o que Jesus exatamente está falando aqui? E a gente tem que entender esse contexto. Esses homens estavam falando o quê? Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos o povo escolhido. E Jesus fala: mas vocês pecaram. Se pecou, é escravo. Ele falou: sabe o que acontece? O escravo, às vezes, ele pode permanecer na casa por um tempo. Ou seja, vocês são o povo escolhido? São. Vocês nasceram dentro da casa de Israel? Nasceram. Vocês desfrutam de coisas boas de Deus? Vocês desfrutam da lei de Deus? Vocês participam das festas estabelecidas por Deus? Dos rituais, do sacrifício, do templo? Então, os escravos, às vezes, eles ficam na casa um pouco, mas aí eles não ficam para sempre, porque eles são escravos. Eles não pertencem à casa. Quem pertence é filho.
O Filho permanece na casa. Então o que Jesus está falando para eles? Vocês estão se achando aí porque vocês participam, só que vocês continuam escravos. Escravos que por misericórdia do Pai, do dono da casa, Ele deixa vocês participarem. Mas vai chegar uma hora em que vocês vão ser expulsos da casa porque vocês são escravos. De uma hora para outra, um escravo ele está lá dentro da casa desfrutando de alguma regalia, simplesmente o dono fala, não quero mais, fora. É ou não é? Porque ele é escravo. Então a gente percebe aqui que o trato de Deus com Israel durante a história foi esse trato de escravos recebendo privilégios do seu Senhor. E é isso que Jesus está falando para eles. Só que, se vocês não crerem, vocês continuam escravos. Vocês não são filhos. Mas se crer, a todos que creram, lembra? João 1:12, o que foi? Foi-lhes dado a prerrogativa de serem chamados filhos de Deus. Percebe a conexão toda aqui do Evangelho? Então, como João, lembra que a gente falou lá, o capítulo 1 de João, ele é um resumo do Evangelho inteiro. Se ali do verso 1 ao verso 18, é um resumo de todo o Evangelho. Então a gente percebe aqui Jesus focando agora nesse ponto. A questão, ele fala da conexão dele com o Pai, ele fala de conectar com Ele, através de permanecer na palavra dele, e ele fala que essa verdade que vai libertar. Libertar do quê? Do pecado. Se crer nele. Se não crer, morreu no seu pecado. Percebe a conexão toda aqui? Estou conseguindo acompanhar, estou conseguindo, fazer essa conexão toda do texto. Que a gente, às vezes, quando a gente lê, a gente lê um texto, um verso, a gente pula para o outro, e às vezes a gente esquece do que foi dito antes. Mas é uma continuação aqui. Todo o Evangelho é uma coisa só, e principalmente esse capítulo 8. Como Jesus vem e como João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu dessa maneira. O capítulo 8 vai falar sobre o quê? Pecado. Estão conseguindo perceber isso? Ele vai falar de pecado. Quando Jesus, inclusive, fala, eu sou a luz do mundo, por que ele falou de luz? Luz brilha onde? Nas trevas. Pecado é trevas. Percebe? A conexão é toda aqui. Não existe assuntos distintos. Embora pareça que são assuntos distintos, é um assunto só. É salvação. É Jesus vindo no meio das trevas para trazer luz. Vindo no meio do pecado para resgatar pecadores, trazendo salvação pela cruz. E aí ele vai sempre jogar para a cruz aqui. A cruz é o ponto central de tudo que Jesus fez. Amém? Então vamos aqui tentar fazer um resumo e uma aplicação de tudo isso aqui para a gente. Nós temos que, primeiro, perceber esse contraste existente entre nós e Deus. Como Jesus fala aqui, vocês são daqui, eu sou de cima, eu sou de outro lugar. Então, aquele contraste que a gente já estudou anteriormente, ele existe. Nós precisamos, em primeiro lugar, ter essa percepção. Nós não somos como Ele. A gente estava estudando ontem que Deus ele é transcendente, Ele é totalmente outro. A gente pode lembrar do que Calbart disse, ele é totalmente outro. Só que também ele é um Deus imanente, que está presente aqui. A gente vê Jesus presente, falando em carne e osso com eles ali. Já não era mais o Deus distante. Não era aquele Deus transcendente que o universo não pode conter. Jesus estava encarnado. Então a gente percebe aquelas duas realidades, inclusive que a gente estudou ontem, mais uma vez fazendo a propaganda do nosso estudo bíblico, para vocês virem. Que ontem, enquanto eu ouvia a aula, eu ia lembrando de tudo que eu ia pregar hoje, e a conexão que existia com tudo. O eu sou, a questão de Deus ser outro, mas ao mesmo tempo estar com a gente, e toda a questão da salvação que provém dele, o sustento que vem dele, tudo vem dele. Ele é aquele que concede a existência, a nossa existência, tudo é focado nele. Então aqui, nós vemos ele como sendo outro, totalmente outro. Jesus nos apresenta aqui que nós somos pecadores, e ele é santo. E a gente lembra o que a gente já citou aqui, lá de Romanos 3. Todos pecaram, estão separados de Deus. Então, além de sermos totalmente diferentes de Deus, porque Deus é autoexistente, criador de todas as coisas, nós somos criaturas dependentes, nós ainda cometemos pecado, o que ainda piorou a nossa situação.
Se nós éramos dependentes, agora além de dependentes, nós somos carentes. Nós somos agora, estamos em situação de miséria. Então, existe uma questão que é dependência para existir. Agora já não é mais uma questão de dependência para existir. Agora nós estamos em miséria. O pecado, a queda nos fez isso. Então nós pecamos. Então, distintos de Deus, diferentes de Deus, em pecado, completamente destituídos de Deus, separados, em estado de miséria. Essa é a situação do homem. Jesus estava apresentando e aqueles homens não queriam reconhecer que eles estavam em estado de miséria por causa do pecado. Mas Jesus fala, mas existe a solução. E essa é a grande questão do Evangelho. A questão do Evangelho sempre começa, a gente fala que o Evangelho são as boas novas, mas ela sempre começa com essa má notícia. Você está mal. Você está em miséria. E se ficar do jeito que está, vai morrer nos pecados, vai para o inferno. Não tem outra saída. O Evangelho, percebe, Jesus não ameniza. Não, vocês são legaizinhos, sim. É uma forma de expressão. Não, Jesus não... Vocês vão morrer nos pecados de vocês são pecadores, são escravos. E se alguma coisa não acontecer, vocês vão morrer no pecado de vocês. Por isso que o Filho tem que ser levantado. Tá? Então, esse é o cenário que o Evangelho nos mostra. Só que não para aí. Então Jesus fala, se crerdes que eu sou, então vocês não vão morrer pecadores. Então vocês vão sair do estado de miséria de vocês. Se crerdes que eu sou. Se crer em Jesus, e crer em Jesus a gente sabe que não é, até creio que ele veio aí, até creio que... Não, é crer na obra toda de Jesus. E por isso que Jesus faz a conexão aqui. Quando eu for levantado, então vocês vão perceber que eu sou. Estão conseguindo perceber todo o contexto aqui? Crer em Jesus é crer em tudo sobre Jesus. Crer na obra toda de Jesus. Em toda a extensão dela e da forma como a Bíblia nos apresenta. Por isso que eu falei aqui, esses homens que têm falado, a cruz é um erro, a cruz não devia estar aqui, a cruz é desnecessária, eles estão destruindo o Evangelho. Porque a cruz é totalmente necessária para a nossa libertação da nossa miséria. Amém? Então Jesus nos apresenta como pecadores. Então, a primeira coisa é que a gente vê que esses homens não conseguiram e que nós precisamos é reconhecer como pecadores. Todos os dias. Reconhecer, não é porque nós um dia fizemos a nossa profissão de fé, que nós agora somos outra pessoa, que tudo que nós somos foi apagado. É muito interessante, parece um negócio difícil da gente entender. Porque a Bíblia fala, nós somos novas criaturas, nova criação, somos conectados com Deus, todas as coisas foram refeitas, agora nós somos chamados santos de Deus. Então quando a gente pensa nisso, agora eu estou bem. Mas a grande questão que todos os dias nós precisamos nos lembrar é que se nós não estamos nessa condição de miséria, é porque Ele nos tira. E se nós estivermos nele, então não estaremos em condição de miséria. Enquanto estivermos nele. A nossa condição original, por assim dizer, seria o quê? Miséria. Nascemos em pecado. Em pecado concebeu minha mãe, como diz Davi. Todos os dias, quando acordarmos, essa consciência que nós precisamos ter. Se não for a obra de Cristo, eu sou pecador e vou morrer nos meus pecados. Então, isso vai nos levar ao quê? A todos os dias olhar para Ele e falar, realmente, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua salvação. Eu preciso da Tua redenção, porque em mim mesmo eu estou condenado. Mas aí eu olho para Ele, e quando eu creio nele, e quando eu olho para Ele levantado, para a cruz, então eu percebo quem Ele é. E aí eu percebo que Ele pode me tirar da minha situação. Né? E aí, esse verso 36, que encerra esse trecho que a gente leu aqui, que Jesus fala, né? Ele continua dali. O escravo não permanece para sempre na casa. E aí, o que é importante aqui, né? Antes da gente concluir essa parte. O fato de estarmos na igreja não faz a gente liberto. Porque nós podemos ser esse escravo que está lá, participa de algumas coisas. E esse é o grande perigo que nós corremos. Porque um dia a gente simpatizou com a mensagem do Evangelho. Como esses homens, acharam bonito, legal.
gostoso, ai que ambiente gostoso a igreja, vou começar a frequentar. Aí se batiza, né? Se torna membro de uma igreja, né? Canta, participa de todos os cultos, participa das atividades. O que é isso? Pode ser filiação, como pode ser um escravo temporário na casa do pai. E essa é a grande questão. E ontem, na aula, também foi levantada essa questão. Quantas pessoas podem estar na igreja hoje que realmente não são salvas? Porque estar na igreja não salva ninguém. Simpatizar com o evangelho não salva ninguém. Ler a Bíblia não salva ninguém. Frequentar culto não salva ninguém. Fazer orações não salva ninguém. O que salva? Crer em Cristo. Crer na obra da cruz. E se perceber como verdadeiro pecador, carente e necessitado da obra de Jesus. Se não tiver essa percepção todos os dias, se a gente não conseguir olhar para a gente, se ver como pecador todos os dias, tem alguma coisa muito errada com a gente. Porque a gente vai estar, não, eu estou bem, eu não preciso mais de Jesus. Só que Jesus fala, se você não permanecer nas minhas palavras, o que é? Permanecer sabendo que você é pecador e que você precisa de mim todo momento, então alguma coisa de ruim, de muito ruim está acontecendo com você. Você não está percebendo como você é miserável. E que se você não está em situação de miséria é por minha causa. Só que se você tirar eu do foco, você cai na miséria de novo. É isso que Jesus está falando. E esse é o risco que nós corremos. Será? Como que eu me percebo como ser humano? Alguém muito legal? Alguém muito bom? Que já, se Jesus voltar agora, está fácil. Ou eu sou carente da graça. Se não for por Ele, eu estou perdido. Eu sou pecador e necessito da graça do Senhor Jesus. Então ele fala, mas o Filho permanece ali para sempre. E todos que creram nele, foi dado a prerrogativa ou o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí o verso 36 fecha isso de uma forma maravilhosa. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então agora aqui Jesus coloca todo o ponto, ele coloca a questão de se perceber, a questão de crer nele, ele fala ainda de permanecer, uma atitude ativa de fé, né? Permanecer na palavra, obedecer na palavra, ele fala, mas se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Se o Filho não libertar, o que a gente pode fazer? Nada. Porque toda a questão está onde? Nele. Então agora Jesus, ele fala todas essas coisas e ele fecha esse pequeno trecho que a gente leu aqui, que é até onde a gente não vai continuar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É Ele quem nos liberta. E a gente vê que isso vem acontecendo, né? Essa questão da obra da salvação partir totalmente de quem? Dele, parte de Deus. A salvação brota de Deus. É Ele que faz toda a obra da salvação. Nós não temos participação na obra da salvação. Amém? Tudo é Ele que faz. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí, quando eu estava lendo isso aqui, e estudando, eu lembrei do conto da caverna de Platão. Acho que eu já falei disso aqui. Vocês lembram disso? Você deve ter estudado na escola, que Platão, quando desenvolveu a filosofia dele, foi todo baseado nessa historinha do conto da caverna. O conto da caverna, o que é o conto da caverna? Fala que todos os homens eles viviam presos numa caverna, algemados, acorrentados, de frente para a parede. Então pensa na caverna, a entrada da caverna aqui atrás, e eu estou de frente para a parede. Atrás de mim tem uma grande fogueira. Então vários homens aqui, né? Pensa, ele está falando da humanidade. Os homens todos aqui, olhando para a parede, uma fogueira aqui atrás e a porta da caverna aqui atrás. Quando passa uma pessoa, um animal, ali na porta da caverna, aquele fogo faz sombra do que está do lado de fora. Então, esses homens, eles conhecem o quê? A sombra. Eles não sabem como realmente um homem é, como é um cachorro, como é um cavalo. Eles têm uma ideia. E daí onde vem o termo platônico, que todo mundo usa de amor platônico. Sabe? Né? Às vezes a gente fala o termo e nem sabe de onde veio. Né? Veio daí. Porque é uma concepção que você cria vendo sombras. Tá? Mas aí, no conto da caverna, fala que aí um dia um dos homens se libertou.
se viu livre daquelas correntes, ele virou. E foi para a porta da caverna e voltou. Não, olha, os homens são assim, as árvores, os cachorros, os cavalos. E aqueles homens presos. Imagina, está falando besteira. A gente conhece como é. Não está vendo? E olhando para a parede. E aquele homem, e o conto da caverna meio que para aí, mostrando e Platão queria dizer da liberdade, do pensamento e tal. Mas como que isso se aplica a nós? Realmente, todos os homens estão presos numa caverna e têm uma concepção do que é o mundo totalmente fora do que é a realidade. A grande diferença do conto da caverna de Platão para o Evangelho é o quê? Que no conto da caverna que eu falei agora, o que acontece? Um homem se liberta e vai para fora. E o que Jesus mostra aqui? Quem liberta? Ele. Enquanto ele não entrar na caverna, que, vamos dizer, esse mundo, entrar nas trevas, entrar no meio do pecado, e vir tirar a corrente do pecado da gente, a gente vai continuar lá, que ninguém consegue se soltar daquelas amarras. No conto de Platão se soltava, no Evangelho não. E a gente percebe uma grande diferença que existe ali da ideia filosófica do que é o Evangelho. Ninguém consegue se libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho não vos libertar, estamos mal. Estamos presos na caverna. Presos da caverna do pecado. E vamos morrer nos nossos pecados. A gente vai morrer naquela caverna escura, com uma concepção de mundo completamente distorcida, achando que a gente está bem, quando a gente não está. Essa é a grande questão. Então, se o Filho vos libertar, isso é maravilhoso. Jesus, e ainda juntando com esse conto da caverna de Platão, é exatamente isso que aconteceu. Jesus, que estava fora, porque Jesus é santo, Deus, Criador de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, ele decidiu encarnar, vir até nós, entrar na caverna escura, entrar nesse mundo corrompido, assumir a forma de homem. Pensa que é assumir a forma de homem para Deus. Deus ilimitado, que o universo não pode conter. Ele assume essa forma aqui, como eu e você. Carne, osso, preso no tempo e espaço. Sente fome, sente sono, se cansa, sente dor. Isso é Jesus encarnado. Jesus entrando na caverna. Para quê? Para libertar eu e você. Só que ele sabia que não era só chegar aqui que ia libertar. Tinha um passo profundo que ele tinha que dar. Que era o quê? A cruz. E até ontem foi citado, quando Jesus está lá no Getsemane, que ele fala, foi para essa hora que eu vim. Eu vim para isso. Eu não vim aqui só para dar discurso. Eu não vim aqui para falar de como é a realidade. Eu vim para efetuar alguma coisa. Eu vim para libertar vocês. Eu vim para trazer libertação. E é na cruz que nós encontramos isso. Cristo nos liberta dos nossos pecados. Só Ele. Nada do que eu e você fazemos pode libertar a gente dos nossos pecados. Nada, nenhuma observância da Bíblia, nenhuma observância religiosa liberta a gente dos nossos pecados. Só Ele liberta a gente dos nossos pecados. Mas a grande questão é falar, então aí a obra da salvação é toda dele, realmente. Mas por isso que ele fala, mas permanece na minha palavra. Porque se você não permanecer na minha palavra, o que é? Permanece obedecendo. Agora vocês vivem uma nova vida. Vocês foram libertos. Agora vocês enxergam o mundo de verdade. Agora vocês veem as coisas como elas são. Então não tem mais como vocês serem libertos e continuar vivendo como se estivesse na caverna. É uma coisa ridícula, não é? Eu vou pensando de novo do conto da caverna lá. Alguém que foi liberto daquele lá, continuar, ir para fora da caverna e continuar falando e sendo e vivendo como se estivesse ali dentro da caverna, faz sentido? Ninguém em sã consciência faria uma coisa dessas. Então por que nós podemos achar que agora somos salvos e a gente continua da mesma forma? Não. Se o Filho vos libertar, agora vocês são livres. São livres do pecado. Então o pecado não tem mais domínio sobre vocês. E é isso que é importante para a gente. O Cristo nos liberta para que a gente viva uma nova vida.
Então, voltando da mulher adúltera lá, ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais, viva a nova vida agora que eu te concedo. Se não viver a nova vida, você está voltando para a caverna, e aí isso é uma coisa ridícula. Só que a gente sabe que Jesus afirmou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É possível alguém liberto voltar para a escravidão? Não. Porque Jesus não ia falar: se o Filho vos libertar, mas vocês pisarem na bola, aí não vai ter jeito, né? Vocês vão ser presos de novo. Jesus falou isso? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que é liberto vive uma nova vida. Vive em liberdade do pecado. É uma nova criatura, é nova criação. Se eu não estou vivendo como uma nova criatura, qual é a conclusão? Eu sou escravo. Então eu não crio no Filho. Então a obra da cruz não teve efeito sobre mim. E aí, isso é desesperador. É ou não é? Então, isso tem que... o Evangelho, ele é uma mensagem reconfortante. Porque ele nos mostra que Jesus veio até nós e nos libertou. E que se ele nos libertou, eu sou livre. E aí cabe a nós observarmos a nossa vida. Como que eu estou vivendo? Eu estou vivendo como um liberto ou estou vivendo como escravo? Se eu estou vivendo como escravo, corre, dobra o seu joelho e fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque eu não quero viver como escravo, não. Eu quero viver como livre. Eu quero ser filho. Eu não quero só frequentar a casa do meu Senhor. Eu quero ser filho. Eu quero morar na casa. Eu quero ser herdeiro da casa. Eu não quero ser só aquele que visita a casa, que está ali enquanto o Senhor está deixando. Não, eu quero ser filho. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, essa maravilhosa obra de Cristo. A obra da cruz, ela é central nas nossas vidas. Não vamos nunca tirar os olhos da obra de Jesus. E se Ele nos libertou, nós verdadeiramente somos livres. É Ele quem nos liberta. Ele é a verdade que liberta. O Evangelho é a verdade de Cristo. Nós precisamos crer, nos apegar a isso com todas as nossas forças. Viver a nossa vida agarrado nessa verdade. Viver cada momento da nossa vida agarrado na cruz. Porque a cruz é a nossa salvação. O sangue de Cristo vertendo naquela cruz, o corpo dele partido ali, aquilo é que nos justifica, aquilo é que nos religa ao Pai, aquilo é essencial para nós. Por isso que a gente pode cantar: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Porque isso é a mensagem do Evangelho. Então vamos ficar longe dessas ideias moderninhas de que Deus não tem nada a ver com a cruz, que Deus nunca planejou a cruz. Não, Ele planejou. Ele veio para isso. Jesus veio para isso, para morrer naquela cruz, no lugar de pecadores presos na caverna do pecado. E Ele veio libertar pecadores. E se você se percebe como um pecador liberto, então te convido você a se colocar em pé e glorificar o Senhor.